Olá a todos. Hoje eu vou compartilhar um sonho com vocês. É um sonho assim bem antigo. E nesse caso ele está escrito à mão, então nem vou estar mostrando. Mas é um sonho de 2017. Esse sonho, segundo esse sonho, eu fui levada numa certa altura, como se fosse uma montanha, uma elevação de montanha. E eu vi as pessoas assim, muito preocupadas. As pessoas estavam muito preocupadas com casa, preocupadas com o mundo material, né? Com emprego, essas coisas. E nisso, me foi mostrado um jovem senhor. E esse jovem senhor, quando eu dei por si, eu via ele dessa longa distância. E aí, quando eu dei por mim, eu já estava próximo a ele. E aí eu entrei dentro da casa dele, parece que eu entrei pelo teto. E quando eu entrei, eu andei como se fosse de trás para frente da casa, né? Geralmente você entra na porta principal, que é na frente da casa, para conhecer a casa. E no meu caso não, era como se eu tivesse entrado pelo teto, no fundo da casa, vindo para frente. E aquele jovem feliz, aquele jovem senhor feliz, e eu assim, admirada, e não via nada dentro da casa dele, nada, não tinha móveis. Não tinha móveis na cozinha, não tinha móveis na sala, não tinha nada. E ele feliz, ele radiante de felicidade. Aí na minha mente eu pensava assim, mas como ele pode ser feliz se ele não tem nada? Como? Como assim, né? Ele tá feliz, mas ele não tem nada. Aí de repente eu vi que do meu lado esquerdo da casa dele era vidraça, era tudo de vidro. E aqueles vidro bonito, aqueles vidro verde. E aí eu peguei e fiquei assim olhando. Aí nisso era como se ele estivesse me apresentando a casa dele. E ele foi andando comigo como se ele estivesse me levando então para a entrada da casa, que era uma sala. E nessa sala também tinha uma vidraça. Aí quando eu cheguei assim na frente, que eu tava indo em direção à sala, eu peguei e olhei assim na vidraça e eu vi longe aquele tanto de árvore, aquela natureza bonita. Aí eu pensei assim, por isso que ele é feliz, né? Ele tá na natureza, então, por esse motivo que ele é feliz. Aí de repente, eu comecei a meditar no sonho. Eu falei assim, peraí. Então, aí me veio aquela passagem que o reino, sabe quando você ajunta tesouros aqui na terra, onde a traça, o ferrugem come? E lá no reino a gente não iria precisar disso. Aí eu comecei a lembrar dessa passagem. Eu falei assim, então esse aí tá com o passaporte limpo, né? Porque ele não tem nada. Aí vinha assim na minha mente, pois ele não é apegado a nada dessa terra. Você tá vendo a casa dele? Ele não tem nada. Aí eu pensava assim, realmente, eu tô vendo que ele não tem nada. Mas ele tem alegria, ele tem felicidade. E aí quando me veio isso, eu falei, nossa, é verdade. Aí de repente apareceu quem me levava, que eu não sabia nem quem era. Eu via aquele ser que me levava, mas não me permitia ver fisionomia. Eu via que era um ser que estava ali. E aquele jovem senhor parece que ele também viu. E ele se sentiu tão alegre porque aquele ser estava na casa dele e ele naquela alegria, radiante alegria. E eu me despertei. Quando eu me despertei desse sonho, eu comecei a pensar na minha vida. Porque geralmente quando a gente sonha alguma coisa assim, a primeira coisa é você pôr em prática aquilo que você sonha. E eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, nossa, tá bom que eu não tenho tudo ainda que eu quero, mas aquele moço era tão feliz não tendo nada. Materialmente falando, ele não tinha nada. Eu vi a casa pintada, bem acabada, vidraça maravilhosa, mas não tinha um móvel, não tinha um garfo, uma colher, não tinha nada. E ele era feliz. E nisso, eu comecei a refletir a minha vida. Falei, nossa, realmente,
Não devemos ajuntar os tesouros nessa terra. Mas quando se fala tesouros, muitas das vezes, nós pensamos em joias, né? Pensamos em mansões, carro de luxo, muito dinheiro. Mas quando você começa a refletir que a paz não tem preço, vale a pena a gente refletir um pouco mais. Porque esse sonho, ele me fez refletir muito. E muitas das vezes nós passamos pelas ruas, vemos ali pessoas em situações difíceis. Claro que muitas delas estão ali para servir de lição para nós que passamos por elas. Porque quando você para sentar, para evangelizar, para conversar, você sai dali de boca aberta, porque ali tem pessoas cultas, estudadas, pessoas abandonadas pela família, pessoas que foram trocadas por coisas materiais pelos próprios parentes sobre essa terra. E isso é muito triste. Só que, por outro lado, essas pessoas são felizes. Sabe por quê? Porque elas não são apegadas a nada. O que elas têm, talvez, é aquela roupa do corpo mais uma troca, um cachorro que acompanha, uma pessoa que às vezes pata dá alimento, outras não. Então, elas não têm nada materialmente, aos nossos olhos. Mas aos olhos espirituais, elas podem ter tudo. Porque muitos acham que os bens materiais lhe dará a salvação e não vai dar. Não vai dar. O que vai dar a salvação para nós é o verdadeiro amor ao próximo. Amar o Criador sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E é nesse detalhe do próximo como a ti mesmo que muitos serão surpreendidos. Porque quando eu voltei desse sonho, a minha vida deu uma reviravolta. Eu era uma pessoa que me preocupava, focava muito no trabalho. Tive oportunidades assim, aos olhos humanos, irrecusáveis, materialmente. Mas eu sabia que aquilo, quando eu deitasse, não iria me trazer paz. Então, se você tem essa oportunidade de fazer um renovo, faça esse renovo na sua vida. Porque sempre teremos essa oportunidade e uma chance de ser feliz com a paz.